Olá, pessoal, sejam bem-vindos aí ao Discovery 14 do curso CCNP em Core. Agora nós vamos estar fazendo aí a configuração das VRFs, né? Virtual Routing Forward. Nós temos aí um roteador emulando o backbone de uma operadora, né? Um ISP. E aí eu tenho dois clientes pendurados aí, o cliente A e o cliente B. Cada cliente tem dois sites, duas localidades, e a ideia do uso da VRF é fazer com que as rotas dos clientes não se misturem, né? As redes do cliente A são diferentes das redes do cliente B. E também são diferentes das redes que você tem do core da rede, né? Existe também uma VRF global, onde está o roteamento principal aqui dentro do core da operadora. Então, nós vamos fazer o seguinte: primeira coisa é ligar as caixas, né? Vamos pegar aqui em More Actions. Eu vou mandar startar todos os nós. Perfeito? E aí, nós vamos começar a fazer aí as configurações. Primeira config básica, né? Colocar IP em todas as interfaces ali que eu vou estar trabalhando. E depois criar as VRFs propriamente ditas, né? Então, primeira coisa aqui, nós temos, por exemplo, aqui, ó, o ISP. Ele tem quatro interfaces, né? Uma interface ligada com cada site de cliente, então são dois sites do cliente A, dois sites do cliente B. Tem o plano de endereçamento conforme foi colocado ali, né? No desenho. Nós vamos fazer o seguinte, então, aqui, deixa eu pegar toda essa config básica do ISP. Botão direito, copia. Aí nós vamos jogar aqui para dentro do ISP1. Não quero usar assistente. Eu quero trabalhar aí com a linha de comando. Botão direito, cola, jogar aqui as configurações de IP. Botão direito, perfeito. Ó. Então nós jogamos aí o endereço IP ali, as interfaces, já tinha colocado no shut, né? As interfaces aí estão subindo, as quatro interfaces do ISP1 diretamente conectadas. O que vai acontecer aqui, tá? Tem a configuração de cada um dos clientes também, né? Os clientes, para eles, eles vão trabalhar com um único roteador. O conceito de roteador virtual não existe para os clientes, né? O que que estão vendo aqui? Eles têm as redes diretamente conectadas, tem um processo SPF que está rolando aqui, declarando as três redes diretamente conectadas no Customer A Site 1 aqui. Eu vou jogar essas configurações do roteador do Customer A Site 1. Vamos ver aqui. Então, Customer A Site 1. Não quero assistente, quero jogar tudo aqui. Subindo, subindo, subindo. Botão direito. Então, colocamos as configurações aí do A. Customer A Site 2. Vamos pegar agora o Customer A Site 2. Botão direito, copia. Site 2 aqui. Não quero assistente, vou jogar aqui.
Vamos ver, botão direito. O que mais? Customer B, site 1. Customer B, site 1. Não quero assistente. Aproveitar e já deixa o outro lado também já subindo. Site 2. E mais rápido aí. Site 2, site 1. Site 1 já carregou. B, site 1 copia. Cola. E finalmente, Customer B Site 2. Então, as configurações básicas e o protocolo SPF foram colocados aí nos 4 sites. Vamos colocar aqui no site 2 também. Perfeito. Agora começa o trabalho propriamente dito de VRF, né? Qual que é a ideia aqui? Eu preciso criar uma tabela de rotas somente para o cliente A e uma tabela de rotas somente para o cliente B. Isso eu vou fazer dentro do ISP. Quais são os comandos para isso? Existe um comando chamado IPVRF, né? Então eu posso colocar aqui VRF, IPVRF cust A, IPVRF cust B. Aqui ele vai criar somente as tabelas vazias, tá? Para quem está acostumado a criar VRFs, tem um segundo comando aqui que era o VRF definition, né? Poderia criar com VRF definition e o nome da VRF cust A ou cust B. O definition lá é mais genérico, pode ser para IPv6, IPv4, para qualquer outro conteúdo. Aqui é só para o IP, né? Vamos dizer assim, como se fosse o address family IPv4 da VRF. Então, a ideia aqui é construir dentro do ISP, vou colocar assim, criar as VRFs no ISP, né? Simplesmente eu vou criar VRFA, saio dela, não vou fazer nenhuma alteração, simplesmente vou criar a VRF-B. Sair dela. Bom, não basta ter as VRFs criadas. O que que eu preciso fazer também? Eu preciso dizer a quais, a quais VRFs cada interface pertence. Então, por exemplo, se eu entrar aqui dentro de interface E0/0, por exemplo, né? E eu vou dizer, olha, essa VRF pertence a Customer A. Se você olhar na topologia, né? Vou pegar a topologia que também que aqui só tem os endereços IPs. É mais fácil olhar para a nossa topologia que tem as duas coisas aqui. O nome das portas e o endereço IP. Ó, o Customer A, então realmente as portas E0/0 e E0/1, elas pertencem a VRF Customer A que foi criada ali, né? Só que tem um pequeno problema, tá? Quando você fala que a interface pertence a, a uma VRF diferente da VRF global, tudo que já existe de configuração vai ser apagado, tá? Vai aparecer uma mensagem assim, ó. Interface Ethernet disable e foi removido o endereço devido ao fato de estar sendo amarrado com a VRF Customer A. Ou com qualquer outra, tá? Quando eu digo que a interface pertence a uma VRF diferente da VRF padrão, essa mensagem vai aparecer dizendo que eu vou zerar toda a config. Então, não pode esquecer, né,
já que ele vai tirar o endereço IP, você teria que colocar o endereço IP novamente lá. Tá? É isso que ele está fazendo aqui na interface é 0/0, que pertence ao cliente A, e a interface é 0/1 também, né? Também, como a gente viu lá na topologia, também pertence ao, ao primeiro cliente. Então, 0/1 pertence ao cliente A, ele vai dar essa mensagem aí. Você vai ter que entrar e colocar aqui o IP a 218. 118, 218. Fizemos aí para o cliente A. Para o cliente B, são as portas 2 e 3. Exatamente a mesma coisa. A interface é 0/2. Eu vou dizer que pertence à VRF do cliente B. Ele vai dar uma mensagem de erro dizendo que está tirando da VRF global e por conta disso vai ter que realocar, né? Recriar o endereço IP na localidade ali. Ahn, a porta 3, a porta 2 e 3 é do cliente B, né? Então a mesma coisa aqui. Digo que faz parte do B, e aí é, ele vai remover as configs e nós colocamos novamente o endereço IP. Só que agora isso vai pertencer à nova VRF, tá? Bom, o que que eu posso fazer aqui? Vou dar um end e um WR aqui. Então, moral da história, nós estamos, primeiro, criamos as VRFs, né? A VRF A e B. Assim como você cria uma VLAN que não tem nenhuma porta associada, as VRFs estão vazias, não tem nada. Eu tenho que entrar em cada interface física. Por exemplo, 00 e 01 pertencem a Customer A, 02 e 03 pertencem a Customer B. Como ele coloca, ele coloca numa nova VRF todo o endereço IP que já havia configurado ali some, né? Por isso que eu tive que configurá-lo novamente. Vamos ver se esse script aqui vai surtir efeito. Vou pegar aqui a configuração, jogar no ISP. Opa, botão direito cola. E aqui. Então, olha, exatamente, ó, criou as duas VRFs, entrou nas interfaces, ó, ele fala, olha, essa interface vai remover porque vai mudar de VRF, sai da global, vai para outra VRF, tira o endereço. Por isso que a gente tem que colocar novamente o endereço embaixo. Ok, pessoal, depois que nós criamos aí as VRFs, vamos dar uma olhada aqui, se a gente consegue enxergar se as VRFs estão ativas, é dar um show IP VRF, voltar para lá, show IP VRF. Temos aí a Customer A e a Customer B criadas, né? Eu tenho lá duas interfaces, né? A E00, 00 e 01 pertence ao Customer A, 02 e 03 pertencem ao B. Para quem está acostumado com o ambiente de VRF, né, no mundo do MPLS, que você coloca lá um router distinguisher, faz o import e export de rota, aqui para o VRF Lite isso não é necessário, tá? Pode ficar vazio a parte do router distinguisher mesmo, aí não tem necessidade. O que mais? Se eu tentar olhar a tabela de rotas, quando eu dou um show IP route, eu vou olhar a tabela de rotas global, né? E aí eu não vou ter absolutamente nada, porque eu já não tenho mais interfaces que pertencem à VRF global. Eu tenho 4 interfaces, 2 foram para o Customer A, 2 foram para o Customer B. Então eu não tenho mais nada aqui. Para eu enxergar, eu tenho que dar tipo um ping, um show IP route para VRF e o nome dela. Então, show IP route VRF Customer A,
por exemplo, as interfaces diretamente conectadas, ou do B. Então, se eu fizer isso aqui, show IP route VRF cust A, connected, eu verifico aí que a rede 116/28 e 216/28 estão aqui dentro da VRF cust A. E os endereços 118 e 218, né, o endereço diretamente conectado também é descrito aqui. Posso fazer a mesma coisa para VRF Customer B, né? Eu dou um show IP route VRF Cust B connected e eu também enxergo ali que as redes 132 e 232 aparecem diretamente conectadas aí. E aí os endereços 134 e 234 diretamente conectados nesse router são descritos aqui como endereços locais. Ok, como é que eu faço agora? Já que eu tenho as VRFs, eu posso fazer ping. Também não posso esquecer que na hora de pingar, de fazer o teste na VRF correta, né? Então, por exemplo, aqui, ping VRF customer A, os endereços a partir do ISP, eu posso pingar os 4 IP dos vizinhos diretamente conectados. Se a gente olhar aqui só para recordar, né? Eu estou aqui no ISP, eu posso pingar para 117, que é o site, o A1, né? Os cliente A, site 1. A2 seria o 217, B1 é 133, B2 233. Então, para a gente fazer o teste de ping aí nas interfaces diretamente conectadas, ping VRF cust A 172.16.1.17, sucesso. 2.17, sucesso. No cliente B agora, no cliente B, no customer B, eu teria 172.16, 1.33 e 2.33. Perfeito. Então, eu consigo fazer os testes de ping para os vizinhos. Os endereços distantes ali, os endereços 49, 50 do cliente A, eu também consigo fazer aí os testes de conectividade. Posso fazer os testes para todos os demais endereços aí, tá? Ahn, então, por exemplo, aqui eu tenho o endereço 49 e 50, são duas loopbacks aí, ó, que estão atrás do roteador A, é, A1 e A2, respectivamente, né? 10.149, 10.0.149, 10.0.150, respectivamente. Só que aí, o que que acontece? O que está diretamente conectado, eu estou enxergando. O que está além, está atrás do roteador, como é que eu vou aprender? Eu vou precisar de roteamento para isso. O SPF ele já está habilitado, né? O SPF ele já está habilitado em cada um dos sites locais, mas ainda não está habilitado dentro do ISP. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó, para a gente conseguir ter conectividade com as demais redes, dentro do ISP1, né? Então, isso daqui eu vou colocar a config do SPF em ISP, dentro do ISP. Simplesmente eu vou ter que fazer ali um enaconft. No processo SPF1, aqui um processo 1, eu vou chamar aqui a VRF Customer A, declarar as duas redes diretamente conectadas, do site 1 do site 2. No caso, mais um segundo processo SPF Customer B, também com as redes do site 1 e 2, só que do cliente B agora, tá? Isso tudo é minha área 0, que serve de caminho de passagem aí. Eu vou inserir esse roteamento aqui
no ISP. Então, deixa eu copiar isso e jogar aí para dentro do ISP. Colo. Ctrl Shift Alt, deixa eu jogar aqui. Perfeito. Então, nós jogamos aí as configurações. O que que acontece? Eu vou ter que aprender 4 vizinhanças, né? Porque, na verdade, eu estou aqui, o ISP, ele vai ser vizinho dos 2 sites do cliente A e dos 2 sites do cliente B via o SPF. Então, show IP o SPF neighbors. Então, olha lá, e ele pegou justamente como ID o maior IP de loopback, né? Então, 10.0.149, 150, 249, 250, eu já sou vizinho, o SPF, dos 4 sites, tá? Uma coisa interessante é que quando você deu show IP o SPF Neighbor, né, a gente não precisou dizer de qual VRF ele era vizinho, né? Ele já habilitou de uma maneira geral, só para o roteamento propriamente dito, né? Para ver a tabela de rotas que a gente tem que filtrar por VRF. Mas a vizinhança ele mostrou direto ali a todos os vizinhos via o SPF. Depois disso, o que que acontece? Acho que agora a gente pode pensar em enxergar as rotas que foram aprendidas por protocolo, né? Então eu poderia dar lá, por exemplo, um show IP protocols. Bom, aqui é mais para visualizar o protocolo de roteamento criado aí para o VRF Cust A e Cust B, né? Show IP Protocols, VRF Cust A, por exemplo. Show IP Protocols, VRF Cust A. Então aqui nós vemos que o processo SPF1 foi habilitado para Customer A aqui no ISP. Quais são as redes que foram declaradas, né? As duas redes, os 2/28 diretamente conectados, que foi feito o anúncio. A mesma coisa aqui para Cust B. Eu consigo verificar que para Cust B foi o processo 2 que eu configurei, as redes que foram anunciadas, qual que é o gateway, né? O IP do vizinho para qual eu salto. Que mais? Que mais? A tabela de rotas propriamente dita, né? Posso dar lá um show IP route, VRF, Cust A ou SPF, por exemplo. Show IP route, VRF, Cust A ou SPF. Eu quero visualizar a tabela de rotas dessa VRF, mas eu quero apenas as rotas USPF aprendidas. Então eu consigo ver, eu aprendi, por exemplo, 49 e 50, né? Que foram feitas, foram aprendidas de uma tabela virtual. Da outra tabela, o Cust B, o SPF. Aí eu já tenho outra tabela de rotas diferente, independente, na 216, 232, 249 e 250, né? São os endereços do outro lado, propriamente dito. Que mais? Que mais? Nos clientes propriamente ditos, né? Eu poderia testar a conectividade entre esses clientes. Então, por exemplo, aqui, o site A1, né? Cliente A, site 1. Verificar a tabela de rotas, tentar pingar, por exemplo, usando uma loopback de origem, tentar pingar o endereço que está do outro lado, né? No site 1 eu tenho 49, eu quero pingar o 50, né? Se a gente olhar aqui dentro do nossa topologia, aqui, ó, eu sou, por exemplo, 149, eu tenho uma loopback que é 149 aqui, eu quero pingar 150 do outro lado. Quero verificar se eu consigo chegar, né, até o outro lado. Então, eu poderia, para testar a conectividade aqui, a partir do site 1, fazer esse teste de ping aqui. Eu vou pingar
o 10.0.250 a partir da minha loopback 0. Ping 10.0.250 a partir da minha loopback 0. No 10.0.250 ele ainda não está pingando, né? Uh, 10.0.233 a partir da loopback 1. Vamos ver aqui. 10.0.233 está do outro lado aqui, né? O 233 está do outro lado. Eu quero pingar a partir daqui, né? 10.0.133. Ah, tá, mas eu que coloquei errado, né? Porque assim, eu tô no site 1. Então, no site 1, eu só pingo coisas 1 ponto alguma coisa. No site no B, né? No B eu vou pingar 2 alguma coisa. Eu que olhei e coloquei errado, na verdade. Então, na verdade, é o seguinte: eu vou olhar as configurações, eu vou pingar no site 1 do Customer Site 1, pingar 10.0.150 a partir da minha loopback 0. Ping 10.0.150 como origem a minha loopback 0. Perfeito, eu consigo pingar. Depois a 10.0.133, a 10.0.133 a partir da minha loopback Source loopback 1. Perfeito, então o teste é feito normalmente. Agora, do site B, aí eu vou fazer do site B, né? Posso fazer então do cliente B, na verdade, né? Do cliente B site 1. Do cliente B site 1, que é aqui. Aí sim eu vou fazer os testes com os endereços 2 alguma coisa, né? É o 10.0.250 com source loopback 0. Com source na loopback 0. 0. E o 10.0.233, 233 com a loopback 1. 10.0.233 com a loopback 1. Também consigo. Ele pede. Bom, se eu tentar pingar, sei lá, o 10.0.149, por exemplo, alguma coisa do gênero, não vai pingar. Por quê? Porque, na verdade, os endereços que estão em outra VRF estão isolados. A gente tem um isolamento total ali, né? Se eu der aqui um show IP route ou SPF, opa, é, o SPF ali que saiu errado ali, o SP, não o SF, né? Se eu der aqui um show IP route ou SPF, eu só aprendi as redes 2, né? Que estão dentro da VRF Cust B. O B aqui aprendeu 232, 250. O site 1 do A, o site 1 do A, também, show IP route USPF. Só aprendeu o 132, o 150. Então, isso mostra que há o isolamento, né, entre as redes que vêm
de cada uma das VRFs. Tá, pessoal? Então, um exemplo simples ali, só para a gente poder enxergar a segmentação que as VRFs conseguem trazer com relação aos endereços, né? Tabelas de roteamento diferentes para cada um dos clientes. Chegando ao final do lab aí, então, grande abraço a todos, até a próxima.